Olá, seja bem-vindo. 15 de abril, boa quinta-feira para você. Agora são 9 horas e 13 minutos e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 15.380 casos de Covid-19. Desse total, 14.737 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 5.029 pessoas, esse número tem subido durante essa semana. E outro número que também continua subindo é o número de óbitos. Infelizmente, chegamos a 381 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 64 internações, sendo 37 em UTI. E dos casos suspeitos, são 20 pessoas internadas e uma permanece na UTI. Sobre a vacinação, já foram aplicadas 42.873 doses. Tomaram a primeira, 27.664 pessoas, e a segunda dose, 15.209 pessoas. Isso representa, então, 11,75% da população. Lembrando que todas essas informações são divulgadas diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e, claro, aqui na TV Câmara também. Na última terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação até 31 de julho deste ano do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano base 2020. A proposta segue agora para a sanção presidencial. E para esclarecer dúvidas sobre esse assunto, estamos recebendo hoje a contadora Jéssica Thalita, que conversa com a gente de forma remota, ou seja, pela internet. Jéssica, bom dia, muito obrigada pela sua participação com a gente. Bom dia, eu agradeço o convite, bom dia a todos. Para começar, acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre a necessidade, quem precisa declarar o imposto de renda neste ano, Jéssica? Basicamente, são pessoas que tiveram rendimentos acima de R$ 28.559,70. Esse já é o básico, já é o que vinha sendo obrigado todos os anos. Com um rendimento isento acima de 40 mil e bens superiores a 300 mil. A grande novidade esse ano está sendo referente ao auxílio emergencial. Então, pessoas que receberam o auxílio emergencial e tiveram rendimento acima de R$ 22.847, elas são obrigadas a declarar o imposto de renda, porque é nesse momento que vai haver uma fiscalização do que foi pago e pessoas que receberam indevidamente vão estar tendo a oportunidade de devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Vamos colocar uma situação aqui. São duas hipóteses, né? A pessoa conseguiu um emprego depois que recebeu o auxílio e teve esse ganho maior de 22 mil. Ou, por exemplo, se a pessoa recebeu, no caso, uma herança, enfim, alguma coisa que vem de outros frutos que não seja por meio do trabalho. Esses dois casos é necessário fazer a devolução. Pelo que foi colocado em lei, sim, eles não especificaram tipos de rendimentos. O que foi especificado aliás, inicialmente já havia-se uma regra, né, que determinado rendimento a pessoa não podia estar pedindo o auxílio. O que aconteceu? Muitas pessoas acabaram pedindo mesmo assim, né, tipo, eu vou pedir... porque assim, é um momento de pandemia, todo mundo fica desesperado, não sabe como que vai ser o dia de amanhã, então acabou pedindo, vai que precisa e pediu. Então, é por isso que está tendo essa... Aí teve uma fase onde foi possível fazer a devolução espontânea e agora nós temos mais essa possibilidade que é através do imposto de renda. Então, a regra se você teve esses rendimentos, você vai ter que devolver o dinheiro. Perfeito. Agora, a gente tem dois tipos de declaração, né? Que é a simples e a completa. O que difere dessas duas e o que impacta na hora de realizar a declaração, Jéssica? Então, a grande diferença é para quem tem rendimentos maiores. Porque a pessoa ela tem um rendimento e às vezes ela não tem despesa.
é uma pessoa solteira, às vezes não tem nem convênio, não estuda mais, então ela acaba optando pela declaração simplificada, porque a própria Receita já abate 20% desse valor como despesa. E isso acaba dando a possibilidade dela restituir algum valor que foi retido ou pagar um valor menor para a Receita sobre os rendimentos que ela teve. Já a declaração completa, normalmente eu costumo dizer que ela vale a pena para quem tem uma família grande, às vezes tem filhos, dependentes, tem escola, tem despesas que ela pode comprovar perante a Receita que pode ajudá-la na restituição do que foi retido ou diminuir também o valor a pagar para a Receita Federal no ano. Perfeito. Eu peço licença, a gente faz a nossa primeira pausa aqui na conversa. Daqui a pouco a gente volta esclarecendo mais dúvidas. A gente já conversa de novo. Jéssica. Tá joia. Bom, durante a pandemia, as pessoas passaram a utilizar mais dispositivos eletrônicos. Segundo especialistas, o tempo excessivo pode agravar a miopia e causar doenças nos olhos. Quem trabalha ou estuda em casa durante a pandemia da Covid-19 tem passado boa parte do tempo diante de computadores, celulares ou televisores. E é por esse motivo que as pessoas têm notado mudança na visão durante o tempo de isolamento social. Olhar para perto causa uma contração no músculo ciliar, que é um músculo de dentro do olho, e pode levar a um espasmo acomodativo. Isso cria um grau no olho, que na verdade ele não tem. É uma pseudomiopia. E muitas vezes, para a correção disso, a gente tem que entrar com colírio, fazer graus parciais de óculos. A Cristiane usava óculos há 2 anos, mas em uma consulta de rotina descobriu que seu diagnóstico tinha mudado. Quando eu fui a uma consulta de rotina e quando fiz o exame eu percebi que eu enxergava muito menos do que eu pensava. E quando eu coloquei o óculos eu entendi que eu realmente não enxergava quase nada. Essa mudança foi complicada, porque o óculos para longe a gente usa esporadicamente, né? E para perto você percebe que você precisa muito dele, né? Adaptar o óculos multifocal é muito complicado. A Organização Mundial da Saúde relaciona o uso de telas com o aumento dos casos de miopia. O órgão prevê que em 2050, cerca de 52% da população mundial será afetada pelo problema. Por esse motivo, é necessário incorporar à rotina hábitos que ajudam a cuidar da saúde ocular. O exercício que a gente faz para tentar evitar isso é a regra do 20-20-20. A cada 20 minutos olhando para perto, fazendo qualquer atividade para perto, seja ler um livro, tablet, celular ou até o computador, que é perto também, você fica 20 segundos olhando para 20 pés. 20 pés o que seria? 6 metros. Então você olha para longe. Muito difícil, né? A gente ficar fazendo esse tipo de conta, mas ajuda na saúde ocular. A oftalmologista ressalta que piscar enquanto está concentrado em alguma atividade também é importante para a saúde dos olhos e manutenção do filme lacrimal. Grande parte da nossa capacidade de enxergar se deve à lágrima, inclusive, em cima da nossa córnea. O olho ressecado vai enxergar menos, vai enxergar mais embaçado. Os cuidados com os olhos devem ser combinados com as consultas ao oftalmologista em um intervalo de 6 meses a 1 ano, a depender da necessidade do paciente, sempre seguindo as orientações médicas. Sempre tem que fazer as consultas de forma preventiva, para não vir com lesões mais graves, os espasmos acomodativos, como eu comentei, que tenham que precisar do uso de colírios medicamentosos, não só as lágrimas artificiais. Sempre procura um profissional adequado para fazer a avaliação, um oftalmologista, que possa te ajudar tanto na parte medicamentosa quanto na parte da prescrição dos óculos, tá? Isso daí é essencial. Não existe óculos para descanso. Você tem um grau, use o grau, principalmente na hora que você está nas suas atividades de trabalho, estudo. Cuidar da saúde dos olhos é fundamental. São pequenas adaptações na rotina que fazem diferença na forma de ver o mundo. Você percebe que você não dá valor a certas coisas, né? E de repente, quando você tem uma dificuldade, você valoriza bem isso. Então é importante cuidar. Importante ressaltar que é preciso sempre consultar um especialista, né? No caso aí o oftalmologista. Voltando então aqui para a nossa conversa com a Jéssica sobre dúvidas, né, da declaração do imposto de renda.
Jéssica, a gente, para quem é leigo, assusta, né? Fala assim, meu Deus, declaração de imposto de renda, preciso reunir uma série de documentos, é um processo burocrático. O que eu preciso ter em mente? Quais são os principais documentos que eu preciso levar, então, para um contador, para que eu possa, de fato, fazer essa declaração? Primeiro, normalmente, todas as entidades, elas fornecem o informe de rendimento, inclusive a fonte pagadora. Então, se a pessoa se atentar, por exemplo, eu tenho um carro financiado, hoje em dia, com o mundo digital, né, no próprio aplicativo, ela vai lá e vai pedir o informe de rendimento. Então, ela já acaba suprindo essa necessidade de ficar guardando o documento durante todo o ano. Tipo, tudo que eu pago eu tenho que guardar. Isso é bacana para fins de dentista, médico, que dão recibos. Então, isso é bacana você guardar durante o ano todo. Agora, os demais pagamentos, os demais comprovantes, as próprias empresas, elas fornecem para você no início do ano seguinte. Bancos, informe de rendimento referente financiamento, referente empréstimo, investimento, todos te dão os informes de rendimento. Então, é bacana você se atentar para tudo isso. Eu tenho empréstimo, eu tenho investimento, eu comprei uma casa, eu comprei um carro. Então, se eu tenho tudo isso, eu preciso ir atrás do informe de rendimento para saber a evolução disso, ou seja, quanto eu paguei do carro e quanto eu ainda devo, quanto eu paguei do empréstimo e quanto eu ainda devo, para a gente poder informar isso de forma coerente para a Receita Federal, para não dar divergência, porque é essas divergências que fazem as pessoas caírem na tão temida malha fina. Questão interessante, você falou de investimentos, a poupança, ela entra também nessa lista de investimentos ou não, Thalita? Ela tanto entra que se você tiver valor acima de 40 mil, você já é obrigado a pôr de renda, já não é facultativo. É obrigado. E aí você vai colocar o que você tem, porque a poupança é um bem. Você vai colocar o que você tem de bem na poupança e vai colocar o que esse bem rendeu para você durante o ano. Perfeito. E uma outra coisa, precisa da declaração do ano anterior, que tem o número ali, né? Essa declaração, por exemplo, a pessoa perdeu, não sabe onde encontrar. É possível conseguir esse documento de forma online pelo site da Receita também ou não? Então, o imposto de renda, ele é um documento sigiloso, ou seja, você tem que ter formas corretas para conseguir essa informação. Não é qualquer pessoa, nem qualquer lugar que você vai conseguir. A forma mais comum, antes da pandemia, seria ir até a Receita Federal e pedir uma segunda via. Esse ano, eu tenho orientado os clientes a fazer o certificado digital e-CPF, porque com esse certificado, você vai entrar no site da Receita Federal, acessar o portal ECAC e lá com certificado e senha, que é muito seguro, você vai conseguir tirar a sua declaração. Então, tudo que for linkado ao teu CPF com certificado digital, você consegue pegar. Então, é só baixar o aplicativo e fazer ali o certificado digital e é um documento que você mantém ali no celular, mais fácil até, né? Sim, mantém no celular, mantém em nuvem, né? De uma forma segura que você não perca mais. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar então com a Jéssica. Tô chamando de Jéssica, Thalita, cada hora eu tô me confundindo, mas é porque é Jéssica, Thalita, tá tudo certo, né? É isso mesmo. Então tá bom, até já. Até já. Agora é possível realizar o pagamento de multas de trânsito de forma parcelada. O órgão da Secretaria de Logística e Transportes e responsável, então, pelas emissões de autuações nas rodovias estaduais paulistas, que é o DER, lançou essa semana a opção de parcelamento para pagamento de multas via cartão de crédito. E tudo isso pode ser parcelado em até 12 vezes. A medida tem como objetivo facilitar a vida dos munícipes que têm débitos pendentes, facilitando assim a regularização de seus veículos. A consulta às opções de parcelamento está disponível no site que você confere aqui na sua tela, que é o www.der.sp.gov.br. Então, a partir de agora, aqui no estado de São Paulo, as multas de trânsito podem ser parceladas via cartão de crédito em até 12 vezes. A Caixa Econômica Federal paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para nascidos em maio. E quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Corrêa. Isa, bom dia. Isa está ao vivo com a gente. Quais são as informações sobre o auxílio emergencial?
Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Como você comentou, a Caixa Econômica Federal irá disponibilizar a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. Os trabalhadores que não são beneficiados do Bolsa Família, nascidos em maio, receberão hoje essa primeira parcela, hoje, quinta-feira, dia 15. Também receberão essa primeira parcela os trabalhadores que nasceram em janeiro até abril, que foram aprovados pelo benefício no último sábado, dia 10. O auxílio pago, o auxílio emergencial, será depositado em conta poupança social digital da Caixa. Inicialmente, esse crédito pode ser utilizado para pagar conta ou também realizar compras por meio do cartão virtual. As transferências e os saques só serão possíveis para quem receber hoje o auxílio emergencial a partir do dia 14 de maio. Os trabalhadores que possuem alguma dúvida conseguem consultar a situação do benefício por meio do aplicativo Auxílio Emergencial, disponível tanto para Android quanto para iOS. Também é possível acessar o site auxilio.caixa.gov.br ou também consulta auxilio.cidadania.gov.br. Para os trabalhadores que são beneficiados pelo Bolsa Família, essa primeira parcela será depositada a partir do dia 16 de abril. Todos os pagamentos da primeira parcela para todos os públicos irão acontecer até o dia 30 de abril. Só para vocês terem noção dos dados, somente hoje, quinta-feira, em torno de 2,49 milhões de trabalhadores irão receber esse auxílio, que resulta em torno de 516 milhões de reais. Então, uma ótima notícia para os brasileiros conseguirem passar por esse momento de instabilidade da pandemia do Covid-19. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações. Então, o calendário completo você consegue consultar no site da Caixa, que é caixa.gov.br. A motocicleta é o veículo motorizado que causa o maior índice de acidentes de trânsito. No entanto, a frota cresceu significativamente nos últimos anos, sendo escolhida como meio de transporte por causa da agilidade e economia. Mais econômica, mais ágil, mais acessível financeiramente. A moto, invenção de meados do século XVII, na época era uma adaptação da bicicleta. Hoje é um dos veículos motorizados mais usados. Nos últimos 10 anos, a frota de motocicletas praticamente dobrou, crescendo 91,8%, e o número de motociclistas cresceu 54,3% no período. Nos anos 60, era 1,5 milhão de motos no Brasil. Hoje, são 28 milhões. A moto, além de ser um serviço mais rápido, ela é mais econômico, porque o carro você enfrenta o trânsito, qualquer coisinha você vai parar, a moto não para, ela tem uma fluidez maior. As vantagens trazem junto o perigo. O risco de acidente fatal com moto é 20 vezes maior que de acidente de carro. E se a pessoa não estiver usando capacete, esse número salta para 60. Na última década, pelo menos 2,5 milhões de brasileiros se tornaram permanentemente inválidos para o trabalho e outros 200 mil morreram em consequência de acidentes de moto. A Sarita conhece bem os riscos. Acostumada com motocicleta desde criança, ao completar a maioridade, escolheu o veículo como principal meio de transporte. Mas há 15 anos, sofreu um acidente grave junto com a irmã e passaram por uma longa fase de recuperação. Antes de tirar a habilitação, de completar os 18 anos, eu já pensava, quero uma moto. A minha ideia sempre foi andar de moto. Juntou os dois, juntou a parte financeira, porque a moto tem todo um custo, mais leve, e juntou também a paixão pela moto, aquela sensação de poder estar de moto, essa liberdade de poder andar de moto é muito boa. Uns 15 anos do acidente que eu acabei perdendo um pouco, acho que pouquíssima experiência também de moto, me fez
sofreu um acidente que eu quase perdi a vida, né? Tava eu e minha irmã mais nova na época do acidente, na moto. A motocicleta é o veículo que mais mata no trânsito, representando 1/3 das mortes registradas. Em São Paulo, morre 3 vezes mais pessoas com motos do que com carros. Em Jacareí, 70% das mortes no trânsito são de motociclistas. Nesse momento, motociclista é o maior desafio das cidades brasileiras, assim, porque a dificuldade de fiscalização e o nível de imprudência pela faixa etária, pela facilidade de fugir, de se esquivar, é o desafio de todo gestor de trânsito do país hoje em manter a segurança com esse modal. Eu acho que todo mundo generaliza, fala, né, que motoqueiro não respeita nada, né, já leva tudo por esse lado, mas não é sempre assim. Você pode ver que tem muita gente que anda de moto, que consegue respeitar o trânsito, embora também tenha muita gente que não consegue nem respeitar um sinal vermelho, mas isso de carro como de moto também, né? No Código de Trânsito brasileiro, não é proibida a circulação de motos no corredor entre os carros, o que, para o secretário de Mobilidade Urbana, influencia no número de acidentes. Esse ambiente criado por essa lacuna legislativa brasileira cria dezenas de situações inseguras que, associado a essa postura muitas vezes imprudente de alguns motociclistas, não são todos, tem motociclistas respeitosos também, acaba gerando essa situação de insegurança para eles mesmos e para as pessoas à sua volta. Em Jacareí, desde 2017, existem os bolsões preferenciais para motos. Em diversos semáforos da região central da cidade, esses veículos têm local garantido à frente dos carros. Quando ele vem no trânsito, ele já para na frente, né? Principalmente que tem alguns entregadores de aplicativo, eles são os mais rapidinhos. Então, para eles chegam na frente, esperam o farol abrir e ele sai na frente. Para eles ajudam. E é bom que o carro também tem maior visibilidade do motociclista parado na frente. O pedestre que vai atravessar na faixa também está vendo. A moto é um dos meios de transportes motorizados que causa menor impacto no meio ambiente, pois emite menos gás carbônico que os carros. É mais acessível para o brasileiro com baixa renda e mais rápida. No entanto, para diminuir os riscos e baixar o número de acidentes de trânsito, é preciso investir em políticas públicas para promover mudanças na distribuição dos espaços nas vias e na formação de condutores. O foco nunca pode ser a fiscalização. O foco é sempre aprimorar o comportamento para que ele entenda que a via pública não é um lugar para ser disputado, é um lugar para ser compartilhado para o bem de todos, para a necessidade de deslocamento que todos têm. Só que quando a pessoa extrapola isso e entende que a via pública tem que ser melhor servir ao que ela quer naquele momento e opta fazendo isso, botando em risco a vida e a integridade física das pessoas, daí é obrigação do poder público fazer com que essa pessoa pare de fazer isso e daí a forma enérgica é a fiscalização. Entre prós e contras, o veículo de 2 rodas é o que faz as pessoas se sentirem mais felizes. Uma pesquisa realizada com 20 mil pessoas em 31 cidades do mundo colocam as motocicletas à frente, com 24% de destaque em comparação a outros meios de transporte. Como passeio, a moto para mim é liberdade mesmo, eu gosto. Os desafios da mobilidade urbana, né? Essa reportagem faz parte de uma série e todos os episódios você confere no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/TV Câmara Jacareí. Voltando aqui falar sobre imposto de renda, né? A gente conversa com a contadora Jéssica Thalita. Jéssica, seguinte, a gente tem aí uma lista grande de coisas, de serviços, na verdade, que podem ser deduzidos, né? Enfim, educação, saúde. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que eu posso colocar dentro da minha declaração que pode ser, então, deduzido aí do imposto. Olha, o básico seria os dependentes, primeiramente, né, que seriam os filhos, esposa e pais,
tanto da pessoa quanto de seus dependentes, podemos declarar tudo que for relacionado a ensino, escola, saúde, isso quer dizer convênio, médicos particulares, dentistas, psicólogos, tudo que for nessa linha, nós podemos declarar como dedutível. Previdência privada, caso tenha, também é dedutível, e acho que a princípio são as deduções básicas, seriam essas mesmo. A gente está vivendo um ano muito difícil por conta da pandemia, infelizmente muitas pessoas chegando a óbito, muitas vidas perdidas. É preciso também fazer essa declaração, por exemplo, tem um ente que faleceu, essa declaração desse ente que faleceu, ela precisa ser feita de alguma forma? Como que isso funciona na prática, Jéssica? Então, esse caso ele é um pouco mais delicado, não são todos que são obrigados a fazer. Normalmente, quando tem espólio, herança, quando envolve bens, vai ter uma pessoa responsável por cuidar dessa parte. Caso contrário, não é necessário fazer uma declaração pelo óbito em si. Então é só em casos de valores mais altos, né? Em casos de herança que vão acima aí de 50 mil reais, 40 mil reais. Vai depender também da forma como for feita essa distribuição, porque às vezes a pessoa tinha uma quantia, mas já estava direcionada a alguém. Ou já foi feita uma doação em vida, tem que estudar caso a caso. Nesse caso, é interessante que se procure de fato um contador. Perfeito. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo. Daqui a pouco a gente então traz aí mais informações sobre como fazer de forma clara, objetiva e também eficiente essa questão da declaração do imposto de renda. A gente volta já. Estamos de volta e a gente começa falando sobre a determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que informou que as solicitações médicas de exame RT-PCR para diagnóstico de Covid-19 que atendam às condições da cobertura obrigatória devem ser autorizadas de forma imediata pelas operadoras de planos de saúde.
Antes da mudança, os planos podiam levar até 3 dias úteis para garantir atendimento do pedido. O objetivo é, claro, agilizar a realização do exame, que é considerado a forma mais eficaz para confirmar a infecção pelo novo coronavírus. A cobertura do teste é obrigatória nos casos de síndrome gripal e também síndrome respiratória aguda grave, então determinação aí da ANS. Voltando aqui então para a nossa conversa sobre imposto de renda, Jéssica, muita coisa a gente, quando pensa, né, nessa questão da declaração do imposto de renda, muita gente já fica de olho ali nos prazos de restituição, né? A gente teve uma mudança, assim como no ano passado, da prorrogação do prazo de entrega. Isso muda alguma coisa na questão da restituição? É bom fazer o quanto antes, não deixar para a última hora? Então, a primeira mudança que tivemos seria para 31 de maio. Até então é a oficial. Se permanecer assim, a restituição vai começar a acontecer. O primeiro lote, no caso, seria maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí já joga um mês para frente. Se a última solicitação for assinada pelo presidente, né, porque ela já passou em algum estágio, isso vai mudar de novo. Porque a restituição, ela começa a ser distribuída, né, após o encerramento das declarações. Então, se o prazo for para 31 de julho, provavelmente também tem uma mudança nas datas de restituição. Em relação à restituição, né, na hora de fazer a declaração, ainda existe a possibilidade de solicitar para que essa restituição seja encaminhada para alguma associação, que ela seja de alguma forma doada para alguma organização da sociedade civil? Sim, ainda é possível. Se eu não estou enganada, isso tem que ser solicitado antes. Você tem que fazer um cadastro para você poder informar no seu imposto de renda o direcionamento para qual entidade você quer doar uma parte do seu imposto. Não é tudo, é uma porcentagem, mas é possível sim. Então dá para poder, né, ter essa restituição e ainda ajudar o próximo. Dá sim, o que é muito bacana, né? Exatamente. A gente já volta a conversar então sobre esse assunto aqui com a Jéssica Thalita. Agora falando sobre vacinação, Jacareí retomou a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 aqui no município. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é a jornalista Larissa Sotero. Lari, bom dia. Então, segunda dose a partir de agora, quais são as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Hoje a gente traz informações sobre a retomada da aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid aqui em Jacareí. Hoje estão sendo vacinados os idosos nascidos em 1950. Então são os idosos com 71 anos, Leilane. Amanhã, sexta-feira, serão vacinados os idosos nascidos em 1951. Então são os idosos com 70 anos. Então lembrando, hoje são vacinados os idosos que têm 71 anos e amanhã os idosos com 70 anos. A aplicação da vacina acontece das 8 às 17 horas em 7 locais diferentes aqui da cidade. São eles: Educamais Jacareí, a UBS Central, Educamais Esperança, o Educamais Paraíso, a Unidade Municipal da Saúde e da Família do Parque Meia Lua, a EMEI Afoncino Vilhena da Silva, lá na cidade de Salvador, e a EMEI Antônio Loureiro Cardoso Comendador, que fica no bairro Igarapés. A Secretaria da Saúde recomenda que o idoso vá no local que fique mais perto da sua residência para evitar problemas de locomoção e também evitar aglomeração nos outros postos de vacinação daqui da cidade. Lembrando que a campanha Vacina contra a Fome continua em Jacareí, Leilane, a campanha que já arrecadou mais de 1,5 toneladas de alimentos. Então, se você pode ajudar, leve 1 quilo de alimento quando você for se vacinar. É só levar 1 quilo de alimento em qualquer posto de vacinação e você vai ajudar uma família que está em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. Qualquer dúvida ou problema de locomoção, é só entrar em contato pelo e-mail vacina.covid@jacareí.sp.gov.br ou pelo telefone 156. Lembrando
que os novos públicos dependem da disponibilidade de novos lotes de vacina aqui para Jacareí. Então, essas informações serão disponibilizadas no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Leilane. Obrigada, Lari, pelas informações. Então, reforçando a importância de tomar a segunda dose da vacina. Então, idosos com 71 e 70 anos, tomar vacina, então, entre hoje e amanhã. E lembrando, se você puder levar 1 quilo de alimento, né, gente? Esse momento tão difícil que a gente está vivendo, não custa a gente ajudar, claro, se a gente puder. Lembrando que esses alimentos são todos destinados a organizações da sociedade civil. Então, CEPAC, JAN, APAJAC, está todo mundo aí nessa lista para poder ser beneficiado, então, por essas doações. Uma escola, falando sobre esse assunto de doação, uma escola de educação infantil está realizando uma campanha de arrecadação de roupas, alimentos e também ração para ajudar, então, a Casa de Apoio Renascer. Ajudar, verbo que motiva a campanha de arrecadação realizada por uma escola de educação infantil de Jacareí. Colaboradores e alunos trabalham juntos para divulgar a ação e doar alimentos, roupas, brinquedos e ração. Esse projeto agora é em comemoração ao aniversário da cidade, pensando nas famílias carentes, instituições carentes do município. Tá? O objetivo dele é fazer o engajamento dos nossos colaboradores com os alunos e as famílias. A ação social tem como objetivo promover a empatia entre as crianças de forma pedagógica. Todos os mantimentos recebidos entram em um ranking diário que busca incentivar a arrecadação. Na prática, a didática da ação social que nós fizemos foi conscientizar os alunos em relação às doações e às famílias carentes. Esse ranking ele funciona de uma forma que cada sala traz, né, as doações no dia, né, todos os dias alguém traz uma doação diferente e aí dessa pontuação ela é feita no final do dia e a sala ela recebe, antes de acabar o expediente da aula, o troféu do dia. O pequeno Guilherme já aprendeu a importância de doar, sinal de que parte do projeto já deu certo. Envolver pais e alunos em ações sociais plantam sementes para o futuro. Você precisa ver quando eles chegam aqui de manhã com os pais entregando as doações. Eles já sabem que aquela doação está indo para uma família carente, para um amiguinho, para o cão, né? Porque a gente também arrecada a ração. Então eles se sentem felizes. As famílias fazem com que eles entreguem e isso faz o engajamento e o entendimento. Por que eu estou trazendo, né? Assim que as doações chegam, são devidamente higienizadas, seguindo todos os protocolos sanitários. E todo o conteúdo arrecadado será entregue à Casa de Apoio Renascer, que trabalha com o acolhimento de pessoas de rua e dependentes químicos. Para participar, basta levar, até 30 de abril, 1 quilo de alimento não perecível, ração para cães e gatos ou roupas e brinquedos em bom estado nas unidades da escola, que ficam na rua Edmundo de Souza, número 22, no bairro Jardim América, e na rua Borba Gato, número 48, no bairro Jardim Paraíba. Todo mundo ajudando um pouquinho, né? Mudando de assunto, a Câmara Municipal aprovou ontem, em sessão ordinária, o projeto de lei do vereador Dude, do PL, que reduz de 15% para 5% o percentual de contribuição para ações e benefícios do esporte aqui na cidade. O projeto, aprovado por unanimidade na Casa Legislativa, altera a Lei número 4943/2016, que trata sobre incentivos fiscais a contribuintes que patrocinarem o esporte no município. Apesar da redução do percentual de contribuição, o objetivo é incentivar contribuintes, assim como pequenos, médios e grandes empresários, a investirem no esporte não profissional. O segundo projeto, inscrito na ordem do dia, de autoria da vereadora Maria Amélia, do PSDB, foi adiado por uma sessão a pedido da própria parlamentar. Mais informações sobre o Poder Legislativo você acompanha no jacareí.sp.leg.br. Voltando aqui para a nossa conversa, nosso tempinho já está quase chegando ao final. Como você falou lá no comecinho da entrevista, Jéssica, a tão temida malha fina, né? E caiu na malha fina, o que precisa ser feito?
Então, inicialmente não precisa se preocupar, né? Muita gente já entra em pânico, mas existe uma educação por parte da Receita, né? Ela educa o contribuinte, então ela avisa esse contribuinte, primeiramente, que tem pendências no imposto de renda dela e dá a oportunidade dela corrigir. Às vezes a pessoa trabalhou, recebeu em forma de rendimento e por um equívoco, na hora de fazer a declaração, ela não declarou algum valor ou não declarou a parte que recebeu tributada corretamente na hora de preencher, e isso acabou causando essa solicitação da Receita. Você corrige, a Receita vai processar a informação e vai como que eu vou dizer, meu Deus? Vai ficar tudo certo, né? Vai processar. processar. É a palavra certa. Vai ficar processado o seu imposto de renda com sucesso. Acabou o problema. O que acontece muitas vezes é que as pessoas perdem esse timing, não acompanham, ela entrega a declaração e não faz o devido acompanhamento. O correto é, elaborou o imposto de renda, entregou, acompanha até o processamento. Depois de processado, você só vai pensar nisso no ano seguinte, mas até lá acompanhe, porque normalmente a Receita notifica a pendência, te dá a oportunidade de corrigir, para depois que você ou chamar você em malha mesmo, porque não ficou claro o suficiente, ela vai te pedir algum documento para comprovar aquilo que foi declarado, ou ela vai processar com sucesso, o que acontece na maioria dos casos, a sua declaração. Mas isso tem um prazo. Se você não acompanha, passou esse prazo, aí você vai ser de fato intimado para comparecer à Receita Federal ou, como está sendo nesses tempos de pandemia, abrir um processo digital para poder estar enviando os documentos comprobatórios. Por isso, gostaria de ressaltar, é tão importante consultar um profissional, um especialista. Não adianta eu querer fazer, às vezes, a declaração sozinha e depois ter uma série de problemas. Daí, então, a importância de contratar um profissional especializado que saiba, de fato, fazer a declaração. Isso, é muito bacana. Se a sua declaração for mais elaborada, tiver mais coisas a informar, bens, recebimentos, é interessante sim você contar com a ajuda de um profissional. Jéssica, muito obrigada. Ano passado você já esteve aqui com a gente esclarecendo essas dúvidas e esse ano retornou, claro, de forma online agora, mas eu agradeço muito sua participação aqui com a gente e sempre lembrando que a TV Câmara está de portas abertas aí para você. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês e ter a oportunidade de compartilhar a informação com tantas pessoas. Até uma próxima, então. Até! Então é isso, gente. Lembrando então que o prazo oficial, por enquanto, da declaração do imposto de renda é 31 agora de maio, mas pode ser que esse prazo seja também prorrogado, dependendo então de uma sanção do presidente da República. Claro, a gente traz essas informações ao longo dos dias aqui para você. A gente fica por aqui, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe através das redes sociais. Um bom dia para você, se cuide e até amanhã.